Boa noite, boa noite, boa noite. A graça e a paz do Senhor para você, para sua casa, sua família. Que você seja luzeiro de Deus nesse mundo e resposta de Deus às nações. Estamos aqui mais uma vez no nosso Pedagogia no Deserto, todas as terças-feiras, aprendendo com o Espírito Santo como passar pelo deserto, como se comportar no deserto, aprender lições no deserto e saber que Deus está conosco também no deserto. E a qualquer momento ele vai nos tirar de lá, porque o deserto não é um lugar de morar, na verdade, e nem lugar de morrer, hein, gente? Ninguém morrendo no deserto, mas todo mundo aprendendo no deserto, sobrevivendo lá, porque um dia Deus vai nos tirar deste lugar de deserto e nos levar para lugares mais altos. E para começar, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, para que todos aí na sua casa estejam sob as orientações de Deus, debaixo dessa mão poderosa do Senhor. É importante todos nós ficarmos juntos, debaixo da potente mão de Deus. E eu quero orar, pedindo, intercedendo a Deus por sua vida, por sua casa, para que você permaneça firme na rocha, mesmo se você está atravessando nesse deserto, porque Deus está contigo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por suas misericórdias, que hoje pela manhã se renovaram sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que é Pai, um Pai que ama, que abençoa, que corrige, que ampara, que supre, que sustenta. Tu és o Deus da nossa vida. E eu quero colocar, Senhor, mais uma vez a minha família debaixo das tuas poderosas mãos, Senhor. Todos os membros da minha família, todos da família dos meus irmãos, estão debaixo das tuas potentes mãos, Senhor, desfrutando da sombra do Senhor, da proteção do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que nenhuma praga entre na minha casa, que nenhuma maldição penetre nesse cercado que está a minha casa, Senhor, que nenhuma doença venha, que nada venha, Senhor, que não provém do Senhor, que tudo que aconteça, Senhor Deus, na minha casa, seja porque o Senhor está permitindo. E se eu passar, ou se os meus irmãos passarem, ou estão passando por um deserto, que possamos elevar os nossos olhos a Ti e andarmos por este deserto com o alvo que é de Te agradar, de Te adorar, nunca murmurar, porque nós não queremos morrer no deserto da nossa vida. Fica conosco nesse estudo, Senhor. Eu quero te pedir a unção do Teu Espírito Santo para que essas sagradas escrituras, Senhor Deus, se tornem prática na nossa vida e que a gente entenda aqui através dessas histórias dos Teus servos que viveram há tantos anos com o Senhor, como eles atravessaram os desertos e foram vitoriosos. Muito obrigada, Senhor, por Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar no texto, eu quero convidar você a dizimar e ofertar na casa de Deus. Nós temos aí na nossa tela duas contas. Você pode fazer a sua transferência pelo seu aplicativo, você pode dar um pulinho lá na sua agência bancária, você pode ir na nossa igreja, entregar a sua oferta e o seu dízimo. Lembrando agora que nós estamos com cultos presenciais, só que tem vagas limitadas, são apenas 52 lugares. Então, se você deseja participar de alguma celebração ao vivo lá na nossa igreja, aí você precisa entrar em contato pelo telefone 3346-4144 e agendar o culto que você deseja participar. Nós temos o culto da quarta-feira, que é 7h30 da noite, e cultos nos domingos. São dois cultos, das 19 horas, lotando das 19 horas, a gente abre vaga também para o culto de 17 horas. Então, esse aí é a oportunidade que a gente está te dando para que você oferte e entregue seu dízimo na casa do Senhor. Ser fiel a Deus, o que é ser fiel, né? A gente fala assim, eu quero ser fiel a Deus. Mas ser fiel é viver e é praticar aquilo que você mesmo decidiu a ser. Você decidiu ser fiel ao Senhor. Então, quando você pratica, quando você paga o preço dessa sua decisão, você está sendo fiel. Então, a Bíblia diz que a gente precisa ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis a Deus. E o que é ser fiel a Deus?
é praticar, é ter uma vida, ter condutas, né, ter sentimentos e ter ações de acordo com aquilo que eu decidi, que você decidiu ser. Quando a gente não age da maneira que a gente decidiu ser, estamos sendo infiéis. Então, todo servo de Deus, ele deseja ser fiel ao Senhor. E Deus nos pede, não porque ele precisa de dinheiro, mas essa questão das finanças na vida do ser humano é também uma questão espiritual. E Deus trata da gente como um todo. Ele não quer tratar só um pouquinho ali, uma área ou outra área. Deus trata e cura as nossas pendengas, né, as nossas doenças como um todo. A área financeira também é uma área de interesse de Deus atuar na sua vida e de prosperar na sua vida. Então, quando você consegue deixar Deus também trabalhar na sua vida financeira, você consegue muitas bênçãos, discernimento, paz, organização nessa área também tão importante da vida do ser humano. Então, em nome de Jesus, seja fiel ao Senhor em todo o tempo e tenha atitudes, tenha sentimentos, ações de acordo com aquilo que você já decidiu. Agora, se você não decidiu ser fiel a Deus, aí é uma questão também sua, da sua escolha. Mas esse momento é dedicado àqueles que desejaram ser fiéis ao Senhor. Então, por isso que a gente sempre está aqui em todas as lives, dando essa oportunidade, fazendo lembrar que é importante ofertar e dizimar na casa do Senhor. Agora a gente vai então para o nosso texto. O texto de hoje, gente, é 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 15. 1 Samuel 23, a partir do versículo 15. E a gente aprende aqui com o homem segundo o coração de Deus. Esse cara foi fantástico, que é Davi. Esse Davi, ele nos ensina muitas coisas. Ele foi um homem realmente excelente, extraordinário. Para mim, ele viveu à frente do seu tempo em várias questões espirituais. Né? Quando a gente começa a estudar a vida de Davi, a gente percebe que ele, em se tratando de adoração, ele estava além do seu tempo. Enfim, e aqui nessa passagem, ele está no deserto. E a gente vai ler aqui dos versículos 15 ao versículo 18 e a gente vai extrair aqui alguns ensinamentos em cima dessa história que aconteceu com um servo de Deus chamado Davi. Na minha versão diz o seguinte: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Esse Oreza é um bosque. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Em outras traduções aí, Oreza é um bosque, né? Então há um lugar assim especial no deserto. Pois bem, gente, vamos lá começar aqui no versículo 15. A frase é: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida. Olha só que interessante. Davi era um cara que ele entendia o seu tempo. Ele não era um cara doido que não tinha noção do que estava acontecendo com a vida dele. Ele viu, não foi uma intervenção sobrenatural de Deus que mandou para ele, não foi o Espírito Santo que ungiu ele para que ele veja, mas ele com as suas habilidades, ele viu, ele percebeu o perigo que estava à sua volta. E aí a minha primeira lição: tem muita gente no reino de Deus que infelizmente, eu vou dizer uma palavra aqui, né? Que é uma palavra chata, mas é verdade, vive uma vida de sonso. Sonso no sentido de que não percebe ou finge que não percebe que a sua vida está um caos e não age de acordo para que isso se resolva. Então existem muitas pessoas que Deus quer levar para o deserto, que já estão no deserto, mas que não reconhecem que estão lá.
Não querem ver. Davi viu que Saul estava tramando tirar-lhe a vida e vinha com o exército para fazer esse compromisso que Saul tinha no seu coração de matar Davi por causa do reino. E Davi aqui, na palavra do Senhor, diz que vendo, pois, Davi percebeu, Davi, ele conhecia muito bem a sua realidade. Então você precisa reconhecer a sua realidade. Tem muita gente dentro do reino que não percebeu ainda que perdeu o seu filho para as drogas. Tem gente no reino de Deus que não percebeu ainda que o seu casamento está um fio, está um caos, que a sua família está desestruturada, ou vive uma vida sonsa, ou vive uma vida de negação daquilo que está acontecendo. Davi, nós precisamos aprender com esse servo de Deus. Ele viu e ele se posicionou. Ele observou, ele viu toda a situação, ele estava ciente. E nessa noite eu peço ao Espírito Santo de Deus que abra seus olhos, para que você pare de ser lerdo e sonso e observe a sua vida, a sua casa, a sua família, onde você está, se você está num deserto ou não, se Deus quer te levar para lá ou não, onde você está, que você, em nome de Jesus, tire essas escamas e se perceba. Porque às vezes a gente percebe também no reino, aqui eu estou falando para crente, que existe muito crente que toma muito bem conta da vida do próximo. Sabe tudo do próximo, mas não se autoanalisa. Vendo, pois, Davi que Saul vinha contra ele. Davi não investiu tempo pensando na vida do outro, ele estava também se importando com a sua própria vida. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tire as vendas, se é que você ainda não percebeu um problema que está vindo, sabe, uma situação que está acontecendo, em nome de Jesus, que você perceba, que você veja, porque isso, as situações adversas, as más notícias, né, as situações desagradáveis acontecem com justos e injustos. E continua, Davi viu que Saul saíra a tirar a vida, deteve-se no deserto de Zif, num bosque. Olha só que interessante, ele foi para um deserto e era necessário que ele ficasse naquele deserto e ele procurou ali um lugar bom no deserto. Interessante esse Davi. Ele não ficou ali comendo areia, ele procurou um lugar no deserto. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas no versículo 16 diz assim: então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi naquele bosque. Gente, presta atenção no que está acontecendo aqui. O exército do rei sai à procura de Davi. O exército do rei, com homens competentes, com homens valorosos, com guerreiros, estrategistas, porque o exército do rei é o melhor exército que existe ali no condado, no reinado. E Saul está procurando Davi e eles não encontram. Aí vai Jonatas e acha Davi naquele bosque. Olha só, aqui eu aprendo uma coisa. Se eu estou no deserto, tudo aquilo que está vindo para cima de mim, para me acabar, para me destruir, para me matar no deserto, não vai me achar. Mas aquilo que vai me abençoar, aquilo que vai me ajudar, aquela pessoa que vai vir para me tirar de lá, que vai ser instrumento de Deus, esse sim vai me encontrar no deserto. E isso aconteceu na vida de Davi. Saul não o encontrou, mesmo equipado, com o melhor equipamento da época. Se fosse hoje, né, com aqueles equipamentos eletrônicos que o exército, que o povo militar conhece muito bem, de encontrar um alvo. Gente, eles não acharam Davi. Olha só que coisa interessante. E isso eu trago para minha vida. No deserto, toda aquela situação que se levanta para me matar, para me tirar a vida, não vai me encontrar, porque Deus vai fazer aparecer alguém para me ajudar. E olha só o que Jonatas faz com Davi. Eu preciso aprender também com Jonatas, que conhecia Davi muito bem. Eles eram amigos. Jonatas conhecia as promessas de Deus sobre a vida de Davi. Jonatas era um outro camarada também muito consciente
da sua realidade, não era um doido como seu pai, não era um devasso como seu pai, no sentido de que não obedecia e não enxergava as ordens de Deus, as instruções do Senhor. Inclusive, seu pai Saul, ele foi rei sobre Israel e 40 anos não se falou sobre a arca da presença de Deus. Israel esqueceu-se, Israel perdeu a cultura, né, da adoração diante ali da arca da presença de Deus. Saul foi um péssimo primeiro rei para Israel. Mas Jonatas, seu filho, era um rapaz consciente. Ele encontra Davi no versículo 16, diz: e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas chegou ali no deserto de Davi e deu uma palavra de ânimo para ele. Aí vai também uma dica para nós. Às vezes nós não estamos no deserto, mas um amigo nosso está passando por um deserto. E aí, é muito interessante porque às vezes a pessoa podia ficar quieta ao invés de falar, não é verdade, gente? Vem algumas pessoas e às vezes chega pra gente na hora que a gente está precisando de uma palavra de renovo, de confiança, de esperança, aí baixa no nosso ombro e fala assim, tá ruim, meu filho? Se prepare, porque vai vir mais, tá? É só o começo do seu deserto. Poxa, aí a gente não precisa de mais nada, né? Imagina se é só o começo, como é que vai ficar como é que eu vou chegar no fim? Nem chego, vou morrer aqui. Então, Jonatas, ele conhecia a vida de Davi e ele chega para o seu amigo e diz, rapaz, você precisa se fortalecer no Deus que te deu promessa. Rapaz, levanta daí, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, e dá aquela palavra de ânimo para o seu irmão, para o seu companheiro de guerra, para o seu companheiro de ministério. E não uma palavra de derrota, e não uma palavra de desânimo. Jonatas chega numa situação em que Davi estava fugindo do rei, com todo o aparato. E Jonatas era muito consciente sobre isso. Mas ele chega para o seu amigo e diz, fortaleça, ei, fica firme, tenha esperança, Davi. E ainda continua, ele disse, não tenha medo, não temas. Tira o medo, Davi, não tenha medo do exército que está vindo, que está te procurando. Não tenha medo, porque no deserto realmente é um lugar de medo, porque as expectativas que a gente cria são só negativas. Aí vem um enviado de Deus, um anjo, sempre para nos ajudar a passar por esse deserto. Você pode reparar na sua vida, quando você teve um grande deserto, Deus levantou uma pessoa para te ajudar. Deus levantou uma pessoa para dar uma palavra, um telefonema, uma mensagem. E às vezes a gente acha que a gente está ajudando uma pessoa fazendo uma coisa muito mirabolante. Não. Deus usa no simples. Às vezes, um versículo que você manda pelo WhatsApp de uma pessoa naquele dia faz toda a diferença. Deus usa sim. Deus usa pessoas nesse sentido. E aqui Jonatas esteve lá e falou, não temas, Davi. E ele continua no versículo 17, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Ele tinha convicção, ele profetizou aqui sobre a vida de Davi. Porque Jonatas não sabia do futuro, mas ele profetizou, meu pai não vai te achar. Davi, olha, fica firme porque meu pai não vai te achar, mesmo conhecendo o exército, o poderio bélico daquele povo que estava caçando Davi, porque na mente de Saul, Davi era o grande inimigo do reino. E Jonatas diz, meu pai não vai te achar. E outra coisa que Jonatas fala, porém, tu reinarás sobre Israel. Tu reinarás sobre Israel. Olha só, Davi, lembra das promessas de Deus sobre a sua vida. Você já é ungido rei. E nesse momento, Davi ainda não era rei. Ele ficou fugindo quase 10 anos de Saul até se tornar rei. E aqui Jonatas traz à memória de Davi as promessas de Deus sobre a vida dele. Então, essa pessoa que às vezes nos encontra nos desertos, ela nos anima e ela nos lembra as promessas de Deus. Porque quando a gente está no deserto, no nosso problemão, a gente esquece de tudo, gente. Porque nós somos muito falhos. O ser humano é muito falho. Quando a gente está no olho do furacão, a gente esquece das promessas de Deus. Mas aí vem um amado, uma abençoada do Senhor e fala, ei fulana, ei Sara,
agora. Olha, lembra que Deus tem promessa na sua vida. Você não vai morrer aí nessa situação. Vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, vai acontecer, vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Na vida da sua família, na vida da sua igreja, se Deus tem promessa, não vai se perder isso no ar, como palavras de ser humano, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Então, em nome de Jesus, ouça Jonatas no meio do seu deserto. Jonatas que vem te fortalecer, Jonas que vem te motivar e lembrar das promessas de Deus na sua vida. E não ouça outra pessoa no seu Jonatas. Porque o Jonatas aqui na vida de Davi foi uma bênção no deserto. Se você ouvir outras vozes de fracasso, de derrota, de morte, cai por terra em nome de Jesus. E ele disse mais ainda. E eu serei contigo segundo, que seria, isso era um desejo do coração de Jonatas, infelizmente isso não aconteceu, o desejo do coração de Jonatas, mas ele termina o versículo dizendo, e que também Saul meu pai bem sabe. Saul meu pai sabe que você vai ser rei, meu filho. O Davi, meu pai Saul sabe que tem promessa de Deus sobre a sua vida. Então aqui vai outro ensino. Essa luta que tá vindo contra você para te ferir, ela sabe que ela já é derrotada, porque você é mais do que vencedor. Você tem promessa de Deus. Por isso que ela investe tanto, por isso que essa luta, esse deserto investe tanto para te derrotar, para destruir a tua fé, para destruir a tua confiança em Deus, para destruir as suas esperanças em Deus, porque ela sabe que essa luta já é derrotada. Você é mais do que um vencedor, porque você tem promessa de Deus sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, ouça Jonatas no meio do seu deserto. E ali no versículo 18, eles fizeram uma aliança. E perante o Senhor, Davi ficou naquele bosque e o Jonatas foi para sua casa. Então ali esse tema, esse texto, na verdade, esse momento na vida de Davi termina com o Jonatas se comprometendo em ajudar Davi. Eles fizeram uma aliança. Ele se comprometeu em ajudar. Eu não sei se você é essa pessoa, o Jonatas, nessa história, nesse momento na sua vida, ou se você é o Davi. Se você é o Davi, você está no deserto, então perceba um Jonatas na sua vida. Perceba o Jonatas que Deus levantou para você. Perceba que essa luta, essa dificuldade já está derrotada. Isso aqui baseado nesse texto da palavra de Deus na vida de Davi. Já está derrotado porque você é mais do que vencedor. Agora, de repente você é o Jonatas. É aquela pessoa que percebeu que um grande amigo, um servo, um amigaço está passando por um momento de muita dificuldade. Você é o Jonatas dele. Faça uma aliança, faça tudo o que você puder. Se comprometa, interceda, ajude, porque você vai ver a vitória de Deus sendo realizada na sua vida e na vida do seu amigo. Pois bem, meus irmãos, estas são algumas das lições que a gente pode aprender nesse deserto aqui de Zif, que Davi passou. Tem mais, e a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira, mas é importante a gente perceber que no deserto estamos aprendendo lições magníficas, lições práticas para a nossa vida. Que Deus te abençoe muito, que você perceba a mão do Senhor sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus quebrando coisas que precisam ser quebradas, tirando coisas que precisam ser tiradas da sua vida, tirando todo o lixo, para que o brilho que Deus quer que você exale, ele fique muito mais intenso. E toda vez que a gente deixa que esse Espírito Santo faça essa obra, que esse brilho intenso começa a exalar mais da nossa vida, isso incomoda a treva, incomoda o reino das trevas. Então se fortaleça no Senhor, deixa esse brilho e realmente extravasar da sua vida, que a treva realmente fique incomodada, mas tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Nos encontramos terça-feira que vem.
né, nesse mesmo bate-canal aqui e nesse mesmo horário para a glória e honra do Senhor. Tenha uma semana de paz, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.